Atenção, este vídeo é um podcast. Isso significa que você só precisa dar play e ouvir. Se aconchegue em sua cadeira, aperte os cintos, segure sua Bíblia e estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz, queridos irmãos. Hoje a gente está aqui com o nosso primeiro programa do Momento de Glória. E tá eu aqui, Mateus Gênesis, junto com o meu líder, meu grande amigo, o pastor Etevaldo. Pastor Etevaldo, quer se pronunciar? Muito bem, Mateus. Para mim é uma honra, né, estar aí participando desse debate. Eu quero aqui louvar a Deus, né, por essa oportunidade e também quero agradecer, né, pela presença aí do nosso querido João Vitor Godoy. É um prazer. E também para o nosso amigo, o pastor Silvio Florencio, né, que Deus abençoe aí. E hoje a gente vai falar um pouco sobre maçonaria, que é um tema um pouco pesado, principalmente na ordem cristã, porque tem as duas visões das coisas. E a gente trouxe, inclusive, grandes representantes. Então vamos começar falando primeiro com João Vitor Godoy. Por favor, Godoy, se apresente para o pessoal. Opa, boa tarde. Quero primeiramente agradecer o convite de vir aqui ao programa debater esse tema que, como você disse, é controverso dentro do cristianismo. Quero também agradecer a presença dos dois pastores que vieram debater e que possamos fazer um bom debate. Pastor Silvio, se posicione, por favor. Para mim é uma honra, amado, estar também participando deste debate, a convite do nosso amado pastor Etevaldo, né? Grande amigo, a qual eu amo muito, ele sabe muito bem disso. E para mim é uma honra, Barão. E o tema é muito importante, tá certo? Isso é muito importante mesmo para que abra um leque ao entendimento de muitas pessoas que até têm uma sombra de dúvida sobre maçonaria, né? E esse tema está muito maravilhoso para nós. Então, vamos deixar aqui bem claro para o pessoal que está ouvindo que esse debate aqui vai ser feito de forma respeitosa, todo mundo vai ter opinião e todo mundo vai botar a sua opinião em xeque de forma clara e objetiva. Então, vai ser uma conversa. A gente vai começar com um candidato, com um convidado, e vai deixar o outro convidado responder, e o outro convidado respondendo, o primeiro vai ter a chance de réplica. Basicamente, o debate vai ser feito em alguns blocos e a gente vai poder se posicionar. Eu e o pastor Etevaldo vamos ficar regendo esse debate, mas a gente pode se posicionar e fazer alguns questionamentos, tá certo? É hora do duelo! E para começar colocando em xeque, eu queria que João Vitor Godoy falasse um pouco de como surgiu a maçonaria, para a gente começar a falar um pouco sobre ela no mundo cristão, tá certo? Bom, a maçonaria, não existe um consenso no mundo hoje de como ela surgiu. Por quê? Porque ela é uma instituição de vários anos. Existem tradições diferentes que tentam explicar como a maçonaria surgiu. A corrente mais aclamada hoje no mundo é de que ela descende da tradição de pedreiros que teriam participado, inclusive, da construção do Templo de Salomão e que guardariam um segredo de elevação do homem, entende? Amém. Ok. Ela começou mais ou menos em quanto tempo, João Vitor? Gênesis, data-se mais ou menos lá para os anos 500 depois de Cristo. Não sei exatamente, mas algumas fontes que já consultei dataram nesse período. Interessante. Pastor Silvio, o senhor pode botar alguma colocação aí? O senhor quer falar alguma coisa? Ok. É possível ser cristão e maçom ao mesmo tempo? Sim, eu acredito que sim. Uhum. Seria um bom questionamento. É isso que a gente vai debater aqui agora, não é verdade? Verdade. Muito bem. Como a gente fez um pequeno sorteio e o convidado número 1 foi o Godoy. E então ele vai começar o debate e ele vai se posicionar dizendo que pode ser conciliado a maçonaria com o cristianismo. Não é isso, Godoy? Isso. Então, tem o seu espaço. 3 minutos. Beleza. Para começar, eu acredito que é o seguinte: a maçonaria pode ser conciliada com o cristianismo, mas depende da denominação. Por quê? Por exemplo, dentro do catolicismo romano, existem bulas papais que condenam a maçonaria e o cristão que se filia à maçonaria. Então, nesse caso, eu não vou ser, como é que se diz, controverso ao ponto de dizer que o católico deve ir de encontro ao seu líder religioso. Mas os princípios da maçonaria, pelo fato da maçonaria não ser uma religião, eles não vão de encontro com o cristianismo. A maçonaria não serve como uma crença a um segundo Deus,
mas como uma instituição, assim como o Rotary, assim como uma fundação em que você participa de eventos filantrópicos, você tem irmãos lá dentro que vão te ajudar em qualquer momento que for solicitado. E a controvérsia, ela se dá pelo fato de que entre aspas, o oculto lá dentro, as pessoas mitigam um mito de que a maçonaria ela tem um misticismo, de que lá dentro há bruxaria, que lá dentro há um bode e etc. Todas essas imagens folclóricas. Mas a verdade é que não há segredo na maçonaria de fato. O único segredo que há na maçonaria é que os trabalhos sejam feitos, os trabalhos filantrópicos, em segredo. Assim como tem na Bíblia, por exemplo, que a tua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Ou é o contrário, mas o sentido é esse. Então, Amém. o segredo... Oi? Acabou o seu tempo. Beleza. Então agora vamos para a resposta do pastor Silvio, e aí ele vai colocar em xeque algumas posições aí. Vamos lá. Pode dizer. Tudo bem. Muito importante, amado, você até falar, eu concordo até com o seu pensamento, né? Mas, inclusive, muitos chamam de Gadu, que quer dizer grande arquiteto do universo. Isso. A maçonaria ela tem a sua importância na sua sociedade. Mas quando se trata das escrituras, amado, da palavra de Deus, eu creio que o meu ponto de vista, eu não estou muito apegado a aparelhos como bandeiras, símbolos, nenhum. Mas sim, exclusivamente a palavra de Deus que é totalmente inspirada pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Inclusive, foi bom eu dar esse espaço aqui. Vamos fazer um pequeno questionamento. Vou me voltar aos dois, tá certo? Ok. A maçonaria em si quer dizer que a pessoa está tomando alguma religião, ou você, com qualquer religião, pode ser maçom? Gênesis, com qualquer religião você pode ser maçom. Um dos requisitos para você poder adentrar uma loja maçônica é você acreditar em uma divindade. Em geral, na Constituição de Anderson, que é a mais adotada dentro das lojas, diz que esse ser tem que ser um ser divino monoteísta. Mas então os muçulmanos, os cristãos, os judeus, todos eles podem aderir à maçonaria. Independente da religião, você pode entrar dentro dela, e lá dentro não há um culto específico. Há, por exemplo, referências ao grande arquiteto do universo, que é um termo genérico. O grande arquiteto do universo para o muçulmano é o Deus Alá, o Deus judaico, que lá na frente vira árabe, de certa forma. Para o judeu é o Deus de Israel, e para o cristão é o Deus Trino. Interessante. Pastor Silvio, o senhor concorda com isso, ou o senhor acha que tem alguma colocação, alguma mágica oculta nisso? Tem. Primeiro do que tudo onde há um ritual, veja mesmo, onde existe ritual, torna-se religião, e não organização. Vou explicar o porquê. Veja que ele aceita os termos de Alá, por exemplo, lá dentro. Para mim, isso é o ecumenismo junto, quer dizer, todas as religiões fazendo parte de um só elo. Tá certo? Nós cristãos aderimos não. Nós temos como base, por fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso sim é a base sólida. Queremos na palavra de Deus como única regra cristã para o nosso ensinamento, que a palavra de Deus, como diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Não precisamos nos organizarmos em um local onde há rituais. Se há ritual, torna-se religião. Pastor Etevaldo, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta para o Godoy, pode ser? Beleza. Godoy, boa tarde, tudo bem, né? Boa tarde, tudo bem. Godoy, é um prazer estar conversando com você, tá? E depois eu quero conhecê-lo pessoalmente também, tá ok? Tá ok. Veja só, primeiro do que tudo, nós precisamos entender que para nós cristãos, a Bíblia, ela é, na verdade, o nosso livro de regra de fé. Então, é a nossa bússola, na verdade. E nós entendemos, né, e precisamos reconhecer que algumas crenças da maçonaria, elas estão, na verdade, elas não estão em conformidade com a Bíblia. Por exemplo, para os maçons, a Bíblia, mesmo sendo um livro de suma importância, mas é apenas um símbolo da vontade divina.
e, na verdade, não necessariamente um livro inspirado por Deus. Inclusive, nós vemos isso aí nos livros de 2 Timóteo e no livro de João, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino. Então, o que você acha disso? O que você diz sobre isso? Bom, pastor, vou também dizer que é um prazer te conhecer e também desejo conhecer pessoalmente em breve. E agora, respondendo a tua pergunta, dentro da maçonaria, não há uma definição concreta, universal, de todos os maçons e todas as instituições maçônicas, porque é interessante dizer que a maçonaria não é apenas uma, mas são várias instituições que reivindicam essa tradição, então há divergência de pensamentos, mas o maçom ele é livre. O maçom ele não tem que seguir, por exemplo, a maçonaria diz isso. Não, é o próprio maçom que diz. Se o maçom ele é um cristão fervoroso, então a Bíblia para ele é a palavra final de Deus e nada se sobrepõe àquilo. Então não vai ter, por exemplo, o maçom pode sim pensar que a Bíblia é um livro de suma importância, mas não é a palavra literal de Deus, enquanto outro maçom pode pensar que sim, é um dogma, não pode ser descumprido em momento algum. Então, não é em si a maçonaria, mas é o maçom. A maçonaria não vai se opor ao pensamento desse maçom dessa forma. Entende? Então seria basicamente, desculpe a interrupção, mas seria basicamente uma grande reunião com a constituição de que pregaria a variabilidade de religiões, de culto, de crenças. Seria basicamente isso, não é, Godoy? Na verdade, lá dentro, Gênesis, não se debate religião. O debate da maçonaria não é como se fosse um culto. E ritual da maçonaria não é de sentido misticista ou teológico de agradar um Deus. O ritual maçônico ele é simbólico. Ele é para relembrar aos homens valores morais, que são a fraternidade, a filosofia e coisas importantes que só tem a acrescentar na vida do homem. Entende? Interessante. Agora, muito assim, bem. Digamos assim, eu sou cristão, mas caso eu seja um muçulmano e eu entre em conflito com outro irmão meu maçom que seja cristão, como é que a instituição maçonaria ela trata isso, basicamente? Se os dois irmãos se agredirem, provavelmente serão levados ao tribunal maçônico, que vai dar providência, provavelmente uma suspensão ou expulsão aos dois, porque são irmãos, devem prezar pela fraternidade, pelo bem comum, e não pela desordem dentro da loja. Interessante. Pastor Silvio, eu tenho uma pergunta para o senhor bem interessante também. Com base nisso, o senhor se baseia que a maçonaria ela fere os princípios de Deus, o senhor mesmo disse aí, que ela fere as questões por ser uma seita, uma religião, por ela ter determinados comportamentos e tradições, mas, basicamente, isso não ocorre nas instituições que são abertas ao público. Por exemplo, a República hoje tem toda uma gama de tradições, de seitas, entre muitas aspas, que o povo hoje se utiliza, como, por exemplo, a própria homenagem à bandeira. Isso também não seria uma forma de tradição que seria reproduzida de uma forma mais privada na maçonaria? E o que torna a maçonaria pecado na questão do senhor e a República não? Seria bem isso. Olha, veja mesmo, acerca da República nós sabemos que é um leque aberto para que todos o vejam. Quando eu trato assim de organização, eu faço de um local fechado, onde os seus pensamentos estão ali só local, tá certo? A religião nós sabemos que ela é aberta, todos os conhecem, mesmo seguindo um ponto doutrinário ou não. Mas a maçonaria se torna uma organização porque ela é um termo fechado, amado. E lá dentro existe ritual. Pode dizer que não, mas existe. Ele falou acerca de que a maçonaria é um local livre. Não. Liberdade só existe em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Independentemente de organização, independentemente de alguma coisa que exista dentro da República ou de qualquer outro local, Cristo ele é o alvo principal. E a Bíblia diz: não devemos nos envolver, tá certo, com as coisas do mundo, jamais, tá certo? Aí se diz: mas tudo não está no mundo? Sim. Só não sou obrigado a aceitar. Porque o local onde se está reservado, fechado, onde se segue tradições, que existe até os seus graus, né? Que vai do primeiro grau até o grão-mestre. Veja mesmo, se isso tem um grau de
conhecimento, existe ali certos títulos de quê? Por exemplo, de rituais. Para cada grau há um ritual. E ali está fechado. Né? Se está fechado, alguma coisa tem. Esse é o meu pensamento. Certo. Godoy, quer responder? Gênesis, eu queria dizer que, por exemplo, como eu já falei antes, vou ampliar um pouco mais agora, o ritual maçônico ele não é teológico, ele é, como se diz, um procedimento parlamentar. Toda instituição, nenhuma delas se abre 100% para não atrapalhar seus trabalhos. Se for uma reunião fechada de um congresso nacional, por exemplo, tem todo o procedimento parlamentar. O presidente vai abrir a sessão, outros vão fazer isso e aquilo. Por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores de Caruaru, geralmente leem um salmo. Igualmente, na maçonaria, em reuniões abertas, lê-se o salmo. Esqueci agora o número do salmo, mas é o que fala relativo à fraternidade e o amor aos irmãos. Sim, Mateus. interessante. Sim, pastor. Eu tenho uma pergunta para o pastor Silva. Ok, Pode meu perguntar. lado. É o seguinte, eu fiz a primeira pergunta para Godoy, fazer para Silva. É o seguinte, primeiro, nós temos que entender, nós cristãos, lógico, que existe dois pontos muito importantes, não podemos esquecer. Primeiro, a soberania de Cristo. E segundo, a suficiência de Cristo. Então, a pergunta que eu faço para o pastor Silva é o seguinte, pastor Silva, como o Godoy falou há pouco atrás, sobre a questão, né, de lá ter pessoas, membros da maçonaria, irmãos da maçonaria, que possam servir a vários deuses, né? Enfim, será que isso não está parecendo um pouco com aquela questão de Paulo lá no Areópago, não? Pode ser, é verdade. Ali na Grécia, você veja que ali havia o quê? Os seus pontos doutrinários, mas foi obrigado o Paulo a aceitar? Não, de maneira alguma, varão. Sim, Gênesis, sim. eu posso complementar? Pode, claro. Varão. Pode. Mas não há uma mistura de deuses nem crenças lá dentro. Cada um tem a sua e cada um se reserva a acreditar no bem que quiser. Mas lá é aceitado todo tipo de religioso. Mas deixa eu Sim. botar uma posição também. É aceitado todo tipo de religioso, mas a República também faz isso. A nossa democracia, ela abre isso. E como o Godoy mesmo disse, é uma instituição com cunho parlamentar. Ela não tem nenhum cunho religioso. Basicamente, é isso que Godoy está dizendo. Então vamos compreender um pouco. Quando Godoy diz que tem essas divisões, e nessas divisões, cada maçom é maçom, cada maçom tem sua individualidade, ele está dizendo que o foco principal não é um Deus, mas sim uma instituição, uma irmandade. Basicamente isso, não é verdade? Isso. Por exemplo, Certo. vamos supor que você se junta com seus vizinhos na noite e faz associação que vai cuidar do bairro, por exemplo. Vai ter dias que vão fazer filantropias, levar comida para moradores de ruas, coisas do tipo. Se no seu bairro tiver pessoas de diferentes religiões, por causa disso você está indo contra Deus, é mais ou menos isso a organização da maçonaria. Certo. Você falou que a maçonaria prega amor, união, princípios Sim. éticos, não é isso? Que infelizmente não são seguidos à risca hoje, porque há muita briga política lá dentro. Isso aí eu não vou esconder nem negar. Certo. E outra coisa, toda loja maçônica, amado, é um templo religioso. Os seus ensinos são instituições religiosas. Você dizendo ou não, mas é. É uma religião universal, eterna e imutável. A maçonaria, do outro lado da luz, muita gente deve até entender uma coisa, né? Nós entendemos, amado, que quando se trata de um templo, e que desse templo tem ritual, alguém pode até dizer que seja um ritual diferenciado de religião. Mas não. Tem símbolos, cada símbolo tem o seu significado e se torna uma religião, querendo ou não. Inclusive, deixa eu me fazer uma pergunta aqui. Vou dar a pergunta aos dois. Vamos primeiro, como o Godoy foi o convidado número 1, então vamos dar primeiro a oportunidade a ele, depois ao Silvio, tá certo? Godoy, a maçonaria não iniciou-se na Ordem dos Templários, basicamente? Também tem aquele Existe negócio essa da ordem. corrente, sim, de que a tradição teria vindo dos Templários. Então, como os Templários são um grupo que tem a religião cristã, basicamente, das cruzadas, e inclusive tem a Ordem da Estrela do Oriente, que, se não me engano, é a que comanda o Brasil, não é? A Ordem da Estrela do Oriente?
Sim. Comanda o Brasil. A Ordem da Estrela do Oriente, ela é uma ordem paramaçônica mista. Ela aceita tanto mulheres como homens, tá ligado? E então não é a maçonaria em si, mas ela é patrocinada pela maçonaria. Ah, seria como um grupo diferente, um grupo como se fosse Uma segue uma doutrina divisão dentro da totalmente maçonaria. diferente. Isso. Ah, ok. Mas basicamente, a minha pergunta para os dois é: tendo essa vertente de que teve origem nos Templários, não há resquícios de uma religião predominante dentro da maçonaria? Gênesis, eu diria que não. Peraí, quem fala primeiro? Godoy. Pode falar. Gênesis, eu diria que não. Isso influencia muito no simbolismo. Inclusive, lá dentro da maçonaria há muitos símbolos judaicos do Deus de Israel. Mas não há influência direta no pensamento do membro. Pode até se apegar. Inclusive o G, né? O G seria G de God, né? Isso, de God. E vou citar o caso da Ordem de Molay, que é a ordem que eu faço parte, uma ordem paramaçônica criada pelo maçom Frank Sherman Land. Frank Sherman Land, para quem não sabe, foi pastor, não lembro se foi pastor, mas ele tocou uma escola dominical no quintal de sua casa quando era jovem. Frank Sherman Land era presbiteriano, assíduo, frequente sua igreja, e vendo a situação de jovens no cenário pós-guerra que tinham perdido seus pais, Frank Sherman Land pensou em criar uma ordem que pudesse embutir naqueles jovens ensinamentos que os preparassem para uma vida adulta, para assumirem em uma sociedade patriarcal a figura de pais de família precocemente, já que seus pais tinham morrido na Primeira Guerra Mundial. E dentro da Ordem de Molay, nós temos uma ordem que o simbolismo dela é majoritariamente cristão. É a Ordem da Cavalaria, que tem a tradição dos Cavaleiros Templários direta dentro dela. Cavaleiros Templários, que foi uma ordem militar da Igreja Católica. Ok, seu tempo acabou aqui, Godoy. Vamos passar o espaço para o pastor Silvio. Pastor Silvio, bota suas colocações, por favor. Olha, eu citei Templário, não, vou explicar algo interessante. Eu não sei porque o que é que falta para ser religião. Tem templo, tem membros, tem doutrina, tem batismo, tem um Deus, tem até reuniões. Eu pergunto se essa organização ela não é uma religião, se tudo isso existe. Essa é a minha pergunta. Tá certo? Se o local ela tem templos, a loja são chamadas de loja, mas é um templo. Existe um ritual. Se existe um ritual, amado, torna-se uma religião. Por que não é chamada de religião? Era essa a minha colocação. Posso responder, Gênesis? Pode, claro. Pastor, primeiramente, eu acho que a diferença da religião e da maçonaria, apesar de você fazer uma comparação entre similaridades aparentes, está no sentido de tudo isso. A maçonaria ela não tem um Deus. Ela tem pessoas que acreditam em um Deus. Então, vai do indivíduo, não da organização em si. O templo é chamado dessa maneira, mas por que ele é chamado assim? Porque ele é derivado, inspirado diretamente no Templo de Salomão. Você, ao entrar no templo maçônico algum dia, tiver essa oportunidade, você vai ver que a arquitetura dele é toda voltada para lembrar aos templos do Templo de Salomão. Como eu falei, existe aquela tradição que remete à criação da maçonaria, vem dos pedreiros que teriam construído o Templo de Salomão, inclusive. E sobre doutrina, ela não tem uma doutrina em si. Se a gente fosse colocar uma doutrina da maçonaria, seria uma doutrina política e filosófica. Isso aí ia falar de iluminismo, ia falar de razão, ia falar do homem honesto, do homem de boa fé que acredita em Deus, e esse Deus é o Deus que ele acredita. A maçonaria não vai dizer você acredita nesse Deus. Entende? Matheus, eu tenho uma pergunta. Um momento, pastor. Só uma pergunta e eu deixo o senhor falar, tá certo? Ok. Godoy, uma pergunta rápida. Você falando aí, mas a gente nem citou o seu cargo. Qual é o seu cargo hoje na Ordem da Demolay? Gênesis, hoje na Ordem Demolay eu tive que me afastar um pouco, mas eu já fui segundo conselheiro e hoje sou praticamente pré-candidato, serei candidato esse ano ainda, ao cargo de mestre conselheiro. Isso é o cargo de presidente dentro da loja do capítulo Demolay. Inclusive, falou agora, tu errasse um pouco, mas
me lembrou aquela conversa que a gente teve, porque eu pensava que os Demolês tinham lojas, e são capítulos, né? Isso. A denominação de loja, ela é para a maçonaria em si. E a denominação Ok. de capítulo, ela faz parte da jurisdição da Ordem Demolei. Ok. Pastor Etevaldo, a oportunidade é do senhor. Bom, muito bem. O nosso amigo Godoy, ele falou que existe muitos símbolos judaicos na maçonaria, porém, também tem muitos símbolos de Deus pagão. Eu gostaria que ele respondesse ou explicasse o que significa o olho, por exemplo. Olho de Horus. O olho que tudo vê. Exatamente. Pronto. O olho que tudo vê é uma das principais figuras simbólicas da maçonaria. E se você for ver na arquitetura medieval da Igreja Católica, você vai ver que várias igrejas têm um teto triangular. O que seria esse triângulo? Seria até uma inspiração na doutrina da Santíssima Trindade, que não vai diretamente da maçonaria ser a Santíssima Trindade, porque aí vai ferir, como é que se diz, a liberdade dos irmãos de crença, né? Mas Pai, Filho e Espírito Santo, tínhamos essa figura no cristianismo, no tempo medieval, e o olho remete diretamente a um Deus que tudo vê. Nada passa desapercebido. O olho fica logo em cima da cadeira que está o venerável mestre, que é o presidente da loja, para lembrar ao maçom que nada que ele fizer vai passar desapercebido. Deus, o grande arquiteto do universo, vai ver tudo que ele fizer. E Ok. quem... Pastor, Então. Pastor Silvio, uma pergunta. Ok, irmão. Pode falar, Marcos. Pode perguntar. A colocação de que a igreja, que pelo menos a maçonaria seria uma grande seita, uma coisa mais religiosa, mas a própria igreja, boa parte das denominações evangélicas hoje, teve auxílio da maçonaria para se ratificar no Brasil. Inclusive a Igreja Batista teve grande auxílio, pois a maioria dos primeiros cultos que ocorreram no Brasil ocorreram em lojas maçônicas. Não é isso, Godoy? Gênesis, sim. Sim, a Igreja Católica ela teve alguns embates com a maçonaria, e a maçonaria de tradição inglesa, e sabemos que o presbiterianismo, o anglicanismo predominam lá na Inglaterra, os protestantes vinham para o Brasil e se abrigavam da não intolerância religiosa, mas da não permissão de outro culto que não o católico romano, se abrigavam na maçonaria que estava tendo uma rixazinha com a Igreja Católica, como posteriormente na derrubada do nosso imperador Dom Pedro II. E essa é a relação. Inclusive tivemos ilustres reverendos e presbíteros que foram maçons. Ok. Inclusive, pegando esse gancho, a minha pergunta é a seguinte, pastor. Se é tão ruim a maçonaria em si, ou se é um culto pagão ou alguma ligação com algo ruim, porque boa parte dos pastores hoje, pelo menos de altos cargos, e a nascença da igreja protestante brasileira teve origem na maçonaria. Olha, Mário, tudo bem, a colocação muito boa, tá certo, mas eu tenho algo a dizer. Veja mesmo, o pensamento, quando se trata de seguir a Cristo, a base sólida do cristianismo é uma só. Se algumas igrejas, entre aspas, teve uma colocação dentro dos rituais a qual a maçonaria oferece, porque o que eu vim tendo aqui é que a maçonaria não tem ritual, mas tem sim. Por quê? Porque a maçonaria possui altar, a maçonaria faz juramentos, a maçonaria tem rituais, tem cerimônia, uso de incenso, velas, ritos, até culto fúnebre, catecismo e chega mais até a praticar a ceia. Veja, faz candeias de oração, e isso é uma religião. Se algumas tradições ou algumas igrejas seguiram esse exemplo, eu, particularmente falando, uma verdadeira igreja ela só tem uma base sólida. Esta é as Escrituras Sagradas. Fora isso, para mim, está fora do pensamento. Passando um pouco a afirmação do pastor, eu gostaria de perguntar a Godoy. Godoy, você disse que não tem ligação religiosa, é uma coisa basicamente parlamentar política, mas eu já vi inúmeras vezes que há uma Bíblia cristã em alguns cultos, em alguns rituais, dentro não sei nem se o nome certo é ritual, mas dentro de algumas ações maçônicas há o uso da Bíblia, principalmente com o grão-mestre, com essas bases, com
os líderes maiores. Esse uso, ele não faz nenhuma ligação com a religião ou essa ligação é basicamente histórica? Qual seria a sua resposta acerca disso? Gênesis, essa ligação é tanto como simbólica como está dentro da maçonaria. O primeiro princípio para você ser maçom é necessário acreditar em um Deus. E lá dentro, no Brasil, a gente sabe que temos um país de maioria cristã. Então, é plausível e compreensível que a maioria das lojas maçônicas, como requisito ritual, que tem que ter um livro sagrado da maioria das pessoas da loja, se na maioria do Brasil é cristão, então nós temos a Bíblia Sagrada lá em cima, porque os maçons, assim como os demolês, entendem que nenhuma grande cerimônia deve começar sem a bênção de Deus antes. Interessante. Aí vem outra pergunta, Matheus. Pode falar, pastor. Então, se não tem um Deus na maçonaria, então que bênção de Deus seria essa? Que Deus seria esse? Porque se a maçonaria ela não tem os cristãos, os religiosos que fazem parte dela, mas a maçonaria não tem. E essa bênção vem de que Deus? Não é que a maçonaria, assim, em outras palavras, não tenha, mas é porque ela não determina um Deus para você. É o Deus que você escolhe. Por exemplo, eu, quando rezo no altar Demolei, eu penso no meu Deus cristão. Outra pessoa pode pensar em algum Deus de Umbanda, pode pensar em um Deus muçulmano ou de qualquer outra religião. Mas isso não vai afetar na egrégora, no sentido comum que a gente está no nosso trabalho de melhorar a sociedade, não religiosamente. Godoy, entendo sim, e respeito muito. Só em relação à questão da palavra é que existe uma grande contradição. Porque, por exemplo, como eu falei, nós cristãos, nós nos baseamos pela palavra. E a palavra do Senhor diz que ele não dá a glória dele a ninguém. Então, por exemplo, se eu estou em uma loja maçônica, isso é uma pergunta, eu não estou afirmando, é uma pergunta, lógico que eu tenho meu ponto de vista, mas se eu estou em uma loja maçônica e eu estou ali orando para Yeshua, ou seja, o Cristo, eu estou ali pedindo para ele, ao Deus de Israel, ao Deus que salva, outro vai e pede para lá, outro pede para um Exu, outro pede... Então, eu acredito, como cristão, será que eu estou no lugar certo? Será que Deus, como ele disse que não divide a glória dele com ninguém, será que espiritualmente ele vai estar se agradando desse cristão nesse ambiente? Pode responder, eu acredito que você seguindo os princípios da Bíblia, você sendo uma pessoa fraterna, ajudando ao próximo e tendo a fé na reencarnação, tendo a fé na remissão dos pecados, vai estar sim fazendo o que Deus quer para você. Se essa união não vai ser benéfica, então que o maçom, que não se sentir bem, que ele saia. Ele é livre para sair. Existe um mito que a pessoa não pode sair, mas pode. Então, como eu até disse no começo, eu disse que, dependendo da denominação, o cristão não deve ser maçom. Por exemplo, na Igreja Católica é totalmente contrário. Dependendo da interpretação da Bíblia que o cristão faz, realmente não tem como conciliar. Por exemplo, o outro pastor citou em determinado momento que a Bíblia proíbe juramentos. De fato, há essa interpretação que pode ser encaixada nesse caso do juramento da maçonaria, que vai o impedir. E concluo. Ok. Inclusive, eu tenho que responder porque eu sou evangélico e estudei em colégio católico. Então, em vários momentos, eu tive que estar presente em um momento que seria para outra denominação religiosa. Por exemplo, um culto a Maria, eu deveria estar presente, porque era um momento que depois teria aula, e eu tive que me posicionar do meu jeito. Eu tive que orar a Deus, tive que me colocar do meu jeito e respeitar a colocação dos outros. Então, basicamente, eu acho que isso não anula o fato de eu ser evangélico, ou me desmerece por causa disso. Inclusive, sim. Aí, quando terminar, eu posso complementar? Desculpa Pode, claro. interromper o raciocínio. Não, claro, pode. Pode responder, vá. Sim. É porque foi falado que, por exemplo, Deus não divide a sua glória com ninguém. De fato, eu como cristão acredito nisso. Mas
a interpretação que eu faço é de que o cristão não pode servir a dois deuses. E lá dentro da maçonaria eu não vou estar servindo a dois deuses. Eu vou estar tendo meu Deus, dividindo espaço com pessoas que querem um bem comum, mas que têm um Deus diferente. Não é porque tem um muçulmano rezando ao meu lado que Deus vai se sentir ofendido por isso. Inclusive, Godoy, eu acho que, desculpe perguntar, mas eu acho que é interessante, até para discussão, qual seria a sua religião? Você é o quê? Gênesis, eu já fui católico romano, depois me tornei catecúmeno da Igreja Ortodoxa Sérvia, e hoje eu frequento a Igreja Episcopal Carismática, a Paróquia do Redentor. Interessante. Pastor Etevaldo, alguma colocação? Sim, foi falar disso aí. Na verdade, quando eu falei essa questão que Godoy falou de dois senhores, eu não falei para o membro que está na maçonaria. É lógico que se ele servir a um Exu, ele vai servir ao Exu dele. Se ele servir a lá, vai servir a lá. Se o cristão servir a Cristo, serve a Cristo. A minha questão foi o seguinte: quando Deus não divide a glória dele, é em relação à própria maçonaria. Como Deus vai estar presente se a glória dele é dividida? Porque se eu tenho lá um gadu, né? Vamos deixar até o pastor Silvio falar um pouquinho agora também. Pronto, vamos abrir espaço. Pastor Silvio, vou começar com uma pequena pergunta, mas aí daí você pode dar sua colocação, tá certo? Tá certo. Existem inúmeros símbolos maçons que remetem ao cristianismo. Por exemplo, os pilares de Jaquim e Boaz, que remetem ao Templo de Salomão. E eles fazem uma valorização do cristianismo. Nesse sentido, a maçonaria, ela trabalharia em conjunto com o cristianismo ou seria algo completamente contra o cristianismo em si, mesmo utilizando desses símbolos? Olha, veja mesmo. O cristianismo em si, o único símbolo dele é Cristo. Não existe pilares, não existe nada, porque Deus nem habita nem templo por feito de homem, tá certo? O que eu creio, veja mesmo, a colocação que eu quero entrar aqui é o pensamento de eu estar no local onde Deus, o meu Senhor, o meu Cristo, está reunido com vários deuses. Porque se eu estou junto a alguém que está prestando culto aos Exu, e outro perto de mim está prestando o seu culto a Jesus Cristo, outro está prestando culto a Alá, todo mundo ali junto, tudo bem. Eu pergunto, esta reunião de deuses, será que o meu Senhor estará presente nesse meio, onde ele diz que a sua glória não dará a outrem? Eu pergunto em si, independentemente do cristão querer ser maçom, cabe totalmente a ele. Ele é livre a querer escolher ou não. Agora, envolver o cristianismo na maçonaria, é isso que não pode entrar na minha cabeça. E outra coisa, amado, a Bíblia relata um fato interessante, falar aí sobre que cada um tem o seu meio de interpretação. Mas a Bíblia fala da segunda carta a Pedro, no capítulo 2, versículo 20, que a Bíblia não é de interpretação humana. Ela não é que alguém queira interpretá-la. Não, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não. Mas homens inspirados por Deus as escreveram. E ela é total, inspirada por Deus para o nosso ensino, para a nossa correção. E a nossa correção não está coligada a aparelhos, a símbolos, não. O nosso alvo chama-se Jesus de Nazaré. Concluindo isso aqui, vou fazer uma pergunta para Godoy. Godoy, Oi? Na maçonaria, e a gente acaba conhecendo pela internet, até por boatos mesmo, não sei se é verdade, não estou dizendo que é verdade, mas tem fatos que mostram que acontecem certas coisas dentro da maçonaria, como, por exemplo, alguns rituais de iniciação, que alguns dizem que é de beber sangue, um monte de coisa. Você, como um membro de uma sociedade, mesmo que não diretamente na maçonaria em si, como é que você pode falar sobre isso? Porque boa parte das pessoas hoje conhece a maçonaria como uma grande reunião, onde para você fazer parte, você tem que passar por um ritual secreto, que pode envolver venda da alma, e os maiores graus tem isso aí de pacto com o demônio, tem essas relações de, por exemplo, e eu vi em alguns casos que se coloca uma corda no pescoço. Então, isso seria algo não envolvido com religião? Será que o simbolismo chega a tal ponto que isso não tem nada oculto por trás? Isso não é um perigo para quem tem Deus ou qualquer outra religião, mas
em Deus, principalmente, porque a gente está se baseando na cristandade, a imagem fundamental, porque esse ocultismo, querendo ou não, ele pode ter até uma margem oculta aí que pode se envolver com o demônio ou com o que é que seja que venha ferir o princípio básico de Deus acima de tudo. Então, é uma pergunta um pouco que está me incomodando aqui, tá certo? Pode responder, Rodrigo. Certo. Gênesis, primeiramente, a gente sabe que o folclorismo, a imaginação da sociedade a respeito da maçonaria, ela vai muito longe. Não tem bode, não tem sangue, não tem nada que coloque a dignidade da pessoa humana para baixo, entende? Tudo lá dentro tem um sentido, tudo tem um simbolismo, isso é verdade. Mas nenhum desses simbolismos está no sentido de louvar um Deus, a um demônio, a um Exu, a um outro tipo de Deus. Não. O objetivo não é esse. O objetivo é algum conhecimento, é alguma sabedoria a ser passada. E sobre essa questão de graus, porque o cara está lá no grau no mais alto, ele está manipulando o cara que está lá embaixo, o aprendiz. Não. Eu já sou do mais alto grau da Ordem de Molay, serei o próximo mestre conselheiro, não tenho nenhuma ligação com a parte, nada demoníaco, nada disso, eu sou cristão. Então, tudo que passar pelo capítulo ano que vem, se eu for eleito, todas as atividades serão planejadas por mim. Então, se tivesse que ter algum tipo de alienação, se tivesse que ter algum tipo de culto oculto, quem teria que fazer isso seria eu. E eu sei bem que eu não estou fazendo isso, entende? Interessante. Inclusive, a gente tem que dizer, você é um cara íntegro, eu conheço você há muito tempo, tem total meu respeito e acredito que você não estaria mentindo nisso. Então, temos que colocar que a posição dele é totalmente baseada naquilo que ele vê, certo? Então, pastor Etevaldo, alguma pergunta? Experiência prática. Sim, tenho sim, Matheus. É o seguinte, eu vou usar aqui uma fala deixa eu lembrar aqui o nome dele, lembrei, é do J. Scott. Ele fez um livro chamado Maçonaria e a Fé Cristã. Ele escreveu esse livro, lá na editora Mundo Cristão. E ele diz o seguinte, ele diz primeiro que a maçonaria, ela nega, na verdade, princípios fundamentais da fé cristã, né, por questão até, inclusive, desses símbolos, mesmo não sendo, como nosso amigo Godoy falou, com o seu pleno conhecimento, é óbvio, dentro do assunto, mesmo não sendo, ao entender dele, que sejam cultos, não sei, oferendas, tal, para demônios, enfim, mesmo que não seja, mas existem esses símbolos. E a Bíblia, ela nos adverte sobre ele. E o J. Scott, ele diz o seguinte, que, na verdade, não há como ser cristão, segundo ele, e maçom ao mesmo tempo. Aceitamos a mensagem bíblica por completo ou somos maçons? Ou seja, segundo ele, segundo a J. Scott, não há meio termo. E foi aquilo que nós passamos. Nós falamos sobre essa questão realmente de símbolos, essa questão do próprio Deus, ele não ter... nós evangélicos, a gente até usa um termo falando, né, que o Senhor, alguns cristãos falam que o Espírito tem ciúmes. Ou seja, ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Então, fica assim, em aberto, apesar de respeitarmos. E outra, entendermos que com isso nós não estamos negando a integridade, né? Você até falou sobre a integridade aí de Godoy, acredito plenamente, não só a dele, eu conheço também, eu não sei se Godoy conhece o Ariel, né, que tem uma estamparia lá no São Francisco, grande amigo meu. Então, com isso, nós não estamos, na verdade, negando a sinceridade e a bondade, né, de muitos maçons que vão à loja maçônica, mas apenas estamos, né, mostrando que, biblicamente, ao ponto de vista de alguns cristãos, não há harmonia entre os ensinos bíblicos e os ensinos maçônicos. Isso é só uma colocação de alguns cristãos, né, que nós entendemos. Inclusive, vamos abrir espaço para o pastor Silvio. Pastor Silvio. Ok, Alberto. Pode falar, amado. Olha, veja mesmo, eu concordo plenamente com o que o pastor Etevaldo falou, né? A maçonaria, ela, na sua existência, ela diz que crê num só ser supremo.
Mas só que esse ser supremo inclui os deuses, por exemplo, o deus do islamismo, do hinduísmo, do cristianismo, quer dizer, qualquer outra religião mundial. As crenças e práticas são todas antibíblicas e anticristãs. Não podemos nos envolver de que maneira? Porque só a Deus servirás e só a Ele prestarás culto. Se eu estou dentro de um local onde são prestado culto para outros deuses, eu estou no local errado. Eu concordo plenamente com o que o nosso amado pastor Etevaldo falou. Ok, a gente está chegando agora no final, está quase se aproximando, falta um pouco mais. Eu sei que passa muito rápido, mas então vamos chegar aqui, vamos tocar num assunto que eu acho interessante. A influência da maçonaria no mundo moderno. Porque, querendo ou não, a maçonaria tem grande influência. Vamos deixar Godoy falar, depois o pastor Silvio, e vamos botar algumas posições disso aí. Eu gostaria de começar falando sobre a música, mas se Godoy achar alguma coisa, algum ponto mais interessante, pode se colocar aí. Gênesis, em uma sociedade tão grande a nível mundial, com certeza tiveram grandes músicos, não saberia aqui agora citar especificamente quais, mas temos grandes músicos que foram maçons. A influência da maçonaria hoje, eu já não vejo ela mais como a de antigamente, tendo visto que a maçonaria antigamente ela foi muito influente, enquanto foi mais centralizada. Hoje, jurisdicionalmente e na administração, a maçonaria não é mais centralizada. Só aqui em Pernambuco, nós temos 3 grandes lojas, ou melhor, 3 potências maçônicas, são a Grande Loja Maçônica de Pernambuco, o Grande Oriente de Pernambuco e o Grande Oriente Estadual de Pernambuco, que regem uma maçonaria independente. Se reconhecem, um pode visitar a loja do outro, mas não são a mesma. Então, eu acredito que esse ponto afetou a influência da maçonaria no âmbito político, entre outros. Inclusive, a maçonaria teve muita influência na história brasileira. Inclusive, ela ajudou a destruir o trono, o Império Brasileiro, na questão de retirar Dom Pedro II o direito de rei. Então, a maçonaria teve sempre essa influência, tanto na república quanto na democracia em si. Muitos líderes políticos são maçons. Aí, pastor Silvio, qual seria a sua colocação? E se, em algum momento, o cristão deve se preocupar com isso, ou deve ter um pouco mais de discernimento sobre isso? Pode se colocar. Olha, Vale, sei que estamos chegando ao final, mas quando se trata da maçonaria, a Estrela do Oriente, como muitos falam, né, e outras organizações secretas, a posição ainda, eu volto atrás, minha posição como um cristão não deve se envolver com a maçonaria. Porque quando se trata em termos de organização, ela é uma organização secreta. Mas quando se trata de estar no local, tudo bem que eu respeito a posição do nosso amado, por ser um maçom, tá certo? Ou qualquer outro cristão que queira ser maçom. Eu estou colocando a minha posição como cristão, e a minha crença no meu Senhor, porque a minha base sólida é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando se trata de um ser supremo, de ser supremo não há nada. Tá certo? Não há nada. Mesmo aquele olho de ouro, o olho que tudo vê, tem ali como o olho de Deus que vê tudo. Sim, se é o olho de Deus que tudo vê, porque há outros deuses que entram. Afinal, qual Deus que a maçonaria verdadeiramente serve? Como foi colocado, são vários deuses. E se são vários deuses que ali são reunidos juntos, tá certo? Para mim não serve, porque eu só sirvo ao único Deus. Pastor Silvio, com licença. Orientando a conversa em si, o que é que o senhor falaria aos evangélicos que, por exemplo, ouvem músicas e que essas músicas, os autores são possivelmente maçons ou trabalham, têm essa relação com a maçonaria, ou até mesmo os próprios evangélicos que gostam de assistir um filme, que gostam de ler um livro, que tem autores maçons? Olha, o que o senhor aconselharia? A alma, ela é melancólica. Quando se trata de música, amado, tá certo? Nós sabemos que por trás da música também se encontra o nosso adversário, tá certo? E a música que tem as suas mensagens subliminares, como também há filmes que existem as suas mensagens subliminares, querendo ou não, dentro da maçonaria, mostrando seus símbolos, seus rituais. E quando alguém ela se envolve, o seu subconsciente pode até ser administrado a querer entrar em tal termo de organização, porque há um incentivo por trás, há uma força espiritual, querendo ou não,
porque a música ela tem um poder muito grande, tá certo? A música ela abala mesmo com a estrutura da alma. E a alma, por ser um termo melancólico, aquela coisa que com qualquer coisa se envolve, pode-se verdadeiramente afastar o cristão do caminho do Senhor. Pastor Etevaldo, Pois não. pode colocar a sua posição também, viu? Não, tranquilo. Eu acredito também. A música ela tem um poder de influência muito forte, entendeu? Então, independente de qual seja a música, você vai, querendo ou não, ser atraído, né? Eu uso as palavras do pastor Silva aí. Então, você vai ter uma influência, ou para negativo ou para positivo, né? Então, é por isso que, por exemplo, nós temos provas quando você, no momento de oração, você está ali ouvindo um louvor, uma música de adoração, então você é levado, você é envolvido ao mundo espiritual, né? Então, com Deus. Então, obviamente, como cristãos, nós também acreditamos que existe um mundo espiritual com Deus e sem Deus. Então, é basicamente isso que o pastor Silvio falou. Agora, perguntando, o senhor falou em coisas boas e coisas ruins, aí eu vou trazer um gancho. A maçonaria também faz muitas coisas boas, sim. Inclusive, Godoy, a gente estava conversando, e ele falou que tem uma questão de ajuda mútua e ajuda à sociedade, não é isso, Godoy? Então, vou trazer um questionamento a Godoy e ao pastor Silvio. Primeiro a Godoy, e aí vamos deixar ele responder, e depois o pastor Silvio já pode começar. O primeiro questionamento a Godoy é: o que seriam essas ações e como é que elas seriam regidas dentro da ordem? E ao pastor Silvio seria: a gente deve valorizar essas ações ou elas não apagam o resquício maligno que, na sua posição, da maçonaria, da ordem maçônica em si? Então, pode falar, Godoy. Depois, pastor Silvio. Godoy? Aí ele está passando por algum problema. Pastor Silvio, você pode falar primeiro, depois o Godoy entra. Qual foi a pergunta mesmo, Amado? Sobre a questão, as coisas boas que a maçonaria fez, que a maçonaria trouxe na sociedade moderna, por exemplo, muitas práticas de ajuda, de trazer alimentos aos pobres, de adoção, muitos auxílios a certas pessoas que necessitam. Essas coisas boas, elas devem ser valorizadas ou elas não apagam as coisas ruins que porventura possam ocorrer dentro da ordem? Olha, veja mesmo, nós estamos vivendo em um mundo caótico, onde o ser humano ele precisa, né? Mas o ser humano ele é filantrópico, independentemente de uma religião, de uma associação, ele é filantrópico. Mas quando eu coloco, tá certo, a minha atitude religiosa para auxílio de algo, e eu mostro que a minha sociedade ou a minha religião fez tal ação, ajudou demais para trazer outros para ela, eu estou usando um meio diferente. A Bíblia relata um fato interessante que me chama a atenção. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta, 1 Coríntios, na segunda carta ao Coríntios, diz assim, no capítulo 11, versículo 13. 11, 13, diz: porque os tais, olha, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurados sem apóstolo de Cristo. Mas o versículo 14 me chama a atenção, ele diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E o perigo está aí. É de eu olhar que uma certa organização ajudou e que ela é a organização certa. Não, amado. A Bíblia diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá certo? A salvação ela vem por meio de Jesus Cristo. Não vem das obras. Se alguém acha que porque tal organização, maçonaria ou outro tipo de organização trouxe benefício social, ela leva a Deus, está muito enganado. Esta é a minha linha de pensamento. Pastor Etevaldo, o senhor tem alguma colocação? Então, Mateus, sim, é exatamente isso, né? Em relação com a sociedade, lógico, né, a gente não pode negar que é feito um grande trabalho, né, não só pelos maçons, mas pelos espíritas, entendeu? É feito um trabalho louvável, né? O trabalho social que eles fazem é notório,
tá? E ajuda realmente muitas pessoas. Porém, né, a Bíblia diz que a nossa salvação, por exemplo, ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, como nós estamos, né, nessa questão, né, de cristãos, nós temos que entender, é óbvio, é essencial o social, sim, a ajuda, sim, e isso nós temos que dar a mão à palmatória e reconhecermos, tirarmos o chapéu, que esse trabalho de ação social, os maçons fazem bem, os espíritas fazem bem, né? E às vezes nós não fazemos tão bem como devíamos. Então temos que reconhecer isso. Agora, em relação ao fator espiritual, nós sabemos que isso é um dever do cristão, é um dever nosso, dever do ser humano, ajudarmos. Porém, isso não vai influenciar, né, porque minha religião é melhor, ou porque vai me levar a um grau de espiritualidade maior. Amém. Infelizmente, Godoy, a conexão dele acabou caindo, mas a gente já está no finalzinho mesmo, já passou o tempo um pouco. Então, depois eu vou pedir para ele mandar um áudio, eu coloco depois no final, dos agradecimentos, das colocações. Vamos começar com o pastor Silvio. O senhor pode agradecer, se o senhor quiser falar alguma coisa para as pessoas, algum livro para pesquisar, algum site, algumas informações, suas conclusões finais, e desde já eu agradeço pela compreensão, pelo tempo, pela paciência, e agradeço pela sua enorme contribuição nesse debate. Ok, meu amado, antes de tudo agradecemos a Deus, porque o alvo principal é Ele, independentemente de organização ou religião, não é verdade? Agradeço pela oportunidade a qual estivemos aqui nesse debate maravilhoso, creio que servirá de grande influência a quem escutar, e creio que Deus vai trabalhar na mente de muitos. E pela a presença do nosso amado, para mim é um grande prazer ter conhecido você. Conheci agora, ontem, né? Pelo Zap. É um prazer muito imenso, tá certo, amado? Ao meu pastor, foi pastor por 5 anos, o amado pastor Etervaldo Silva Bezerra, a qual eu amo bastante. Digo algo, amado. Glorificamos e exaltamos ao Senhor por tudo e agradeço por um debate supremo, um debate a qual verdadeiramente virá outros debates com outros temas, né? Não ficará só assim. Para mim foi um tema muito bom mesmo, e aqui está meu agradecimento que eu faço a vocês. Pastor, só temos a agradecer, tá certo? Pastor Etervaldo, quer falar alguma coisa? Quero agradecer, Mateus, pela sua iniciativa, né, que Deus te abençoe, né, quero até indicar, né, para as pessoas que vão ouvir esse debate, né, um estudo mais profundo, ou mais aprofundado dentro do assunto, é o livro Maçonaria e a Fé Cristã. Também tem um livro chamado Maçonaria do Outro Lado da Luz. São 2 livros, você pode aí pesquisar, muito interessante. Daí eu quero aqui agradecer ao meu pastor amigo e irmão, né? Pastor Silvio é uma daquelas pessoas que a Bíblia diz que são aqueles, né, aquelas pessoas que são mais chegados, amigos mais chegados do que irmão. Então eu quero agradecer. Muito obrigado, pastor Silvio, estamos juntos. E mais uma vez, Mateus, que Deus possa continuar te abençoando. Tenho muito orgulho de tê-lo como meu discípulo, né? Você, sua família, e que Deus abençoe a todos. Estamos próximos aí para o próximo debate. E outra, que Deus abençoe também a vida de Godoy, né? Esse jovem, né? Apesar de não pessoalmente, mas que Deus abençoe Godoy e que nós possamos, né, estarmos juntos em outras ocasiões, em nome de Jesus. Verdade. Inclusive, tem um site aqui também, viu? Pode dizer. É um site de um ex-maçom, né, que é www.acidigital.com. Tá você certo. pode acessar, é de um ex-maçom. Vou colocar aqui, a gente vai colocar esse vídeo no YouTube, e abaixo na descrição vou deixar todos os livros, os links que vocês colocarem aqui, tá certo? Para concluir, eu vou dar, como o Godoy infelizmente teve que sair por causa da conexão de internet, mas eu vou dar um espaço para agradecer a ele, porque ele é extremamente ocupado, é cheio de coisas para resolver, um monte de coisa, e ele foi extremamente caridoso, destinou um tempo, destinou um espaço, pesquisou, desde 3 horas da manhã ele veio me perguntar coisa, então eu tenho muito a agradecer a ele,
tenho muito a agradecer ao pastor, tanto ao Etevaldo quanto ao pastor Silvio, e eu gostaria de dizer que foi uma honra orientar esse debate e que vão ter novos episódios e as pessoas que estão aqui não vão deixar de ser convidadas também, tá certo? Vamos ter outros temas, inclusive tanto quanto ou mais dicotômicos dentro da religião cristã, e esse é o intuito, a gente fornecer um debate, fornecer um momento de reflexão de forma respeitosa, de forma que todos tenham a oportunidade de falar e que todos tenham a oportunidade de se defender e também de se posicionar. Agradeço a você que está ouvindo até agora, agradeço a todo mundo que tornou esse projeto possível e esse episódio possível, e até uma próxima. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, sua família, e tchau. Prometido, aqui está a conclusão de Godoy. Ele teve um pequeno problema de conexão, o celular dele deu uma leve bugada, mas ele ajudou bastante. Tive um leve imprevisto aqui do sistema que me impediu de prosseguir com o debate, mas desde já quero agradecer o convite novamente. Quero parabenizar também a participação do pastor Etevaldo e do pastor Silvio. Um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo agora também. E é isso. Valeu, um abraço.